Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de ciências com a professora Edvânia Souza. E hoje falaremos sobre calor e sensação térmica. Quando você refrigera a sua marmita quente, a energia passa dos alimentos para a geladeira, porque a marmita está mais quente do que ela. Por outro lado, quando você usa a panela para esquentar alimentos, a energia sai do fogo para a comida, a qual está mais fria. O sentido espontâneo de transferência é sempre do corpo mais quente para o mais frio. Dessa forma, uma maneira de transferir energia é ter dois objetos com diferentes temperaturas. A energia transferida entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura entre eles é chamado de calor. A palavra-chave para entender o que é calor é transferência. O calor só existe quando está sendo transferido. Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor. Dessa maneira, é importante comentar que a matéria não contém calor. O objeto tem energia cinética molecular, também chamada de energia térmica, mas não calor. Calor é uma energia em trânsito de um corpo a uma temperatura mais alta para outra a uma temperatura mais baixa. A relação entre calor e temperatura é a seguinte: o calor ao sair ou chegar em um objeto pode modificar sua energia térmica, que é medida pela temperatura. Em outras palavras, o calor pode modificar a temperatura de um objeto. Entretanto, há outras possibilidades, há situações nas quais o calor é transferido e não há modificação de temperatura. A água fervendo, por exemplo, recebe calor do fogão, mas sua temperatura permanece constante, até que tenha evaporado totalmente. Podemos dizer que a transferência de calor tem fundamentalmente três efeitos: modificar a temperatura, provocar uma mudança de fase ou realizar trabalho. Agora vamos focar no uso correto da palavra calor. É comum que usemos expressões tais como estou com calor ou estou com frio. Entretanto, no ponto de vista físico, essas frases são empregadas de forma equivocada, apesar de se referirem ao calor e frio. Na verdade, expressa o que chamamos de sensação térmica. O nosso corpo possui estruturas sensoriais, responsáveis por detectar estímulos no ambiente e transformá-los em impulso nervoso a serem interpretados pelo cérebro. Dessa maneira, a sensação térmica revela como os nossos termorreceptores percebem a temperatura do ambiente ao nosso redor. Essa percepção difere de pessoa para pessoa e também é afetada por fatores como umidade e velocidade do vento. Esses fatores afetam a transferência de calor entre o corpo e o ambiente, dificultando ou facilitando o aumento da temperatura do termorreceptor. Isso significa que a temperatura sentida pelas células sensoriais difere da temperatura real do ambiente. Obviamente, o fator principal que interfere na sensação térmica é a temperatura real do ar. Quanto maior ela for, maior será a temperatura percebida. O segundo fator é a velocidade do vento. Se o vento está muito rápido, a troca de calor do corpo com o ambiente é mais eficiente, pois o calor passa para o ar, que se move e está sendo continuamente renovado. Por último, se a umidade estiver alta, o excesso de líquido no ar dificulta a evaporação no suor quando o dia está muito quente, mas facilita a perda de calor para o ambiente em dias frios, pois a água tem uma capacidade grande de receber calor. Assim, a umidade aumenta tanto a sensação de frio quanto de calor. Isso vai depender das condições do dia. É bom salientar que o frio como antagonista do calor para a ciência não existe. A sensação de frio nada mais é do que um efeito da saída de calor
que por consequência pode abaixar a temperatura. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido o assunto. Estarei postando a atividade no grupo de WhatsApp da turma. Um beijo e fiquem com Deus!